Oi, oi, bonita! Para acabar com todas as suas dúvidas relacionadas à maquiagem, começa aqui hoje, ó, meu guia de automaquiagem. Será uma série de vídeos para descomplicar tudo na maquiagem, do mais básico até o mais avançado. Então, ó, vem comigo! E o primeiro vídeo dessa série não poderia ser um tema diferente. Vamos falar de base, como escolher o tom certo de base para você. Muitas pessoas me perguntam, Natasha, qual que é a melhor base? A melhor base na automaquiagem, na minha opinião, é a base que tem a cor certa, porque a cor vem antes de tudo. A base, você pode ter uma base ali, a mais caríssima, a mais bem avaliada, a que todo mundo deseja, mas se a cor da base que você está usando não está certa com o seu tom de pele, ela vai chamar atenção de uma forma negativa, vai ficar estranho, não vai ficar bonito, e tudo que você fez de contorno, de iluminador, um olho bem trabalhado, não serão valorizados. Por isso que começamos com a tonalidade como a primeira característica ao escolher a base certa para você. Cada marca, cada linha, até coleções dentro da mesma marca possuem tons diferentes, às vezes nuances diferentes com nomenclaturas próximas, são uma infinidade de base, uma infinidade de tons. Cada marca, cada linha, cada coleção, às vezes dentro da mesma marca, possuem diferentes nuances, diferentes tons. Às vezes muda um pouquinho com nomenclaturas próximas. Por isso que quando a gente vai escolher a tonalidade certa para você, não tem truque mágico, tem que testar a base. Primeiro passo, então, é testar. Mas para a gente testar, a gente precisa ir escolher as bases que vão testar. Então, o primeiro caminho é você dar uma olhada na tua pele. Você tem uma pele clara, uma pele média, uma pele escura? Quais são os pigmentos que você vê na sua pele? Se sua pele é mais amarelada, se a sua pele é mais avermelhada? Esqueça o subtom de pele. Num outro vídeo eu vou falar sobre isso, mas subtom acaba confundindo muito, né? E se esses pigmentos que você vê, você não consegue ainda distinguir, não tem problema também, né? Isso a gente começa a ver com o olho um pouco mais treinado. Mas defina, por exemplo, eu tenho uma pele média, então eu vou pegar 3 bases médias e vou fazer o teste. Eu tenho uma pele clara, vou pegar 3 bases claras. Assim por diante, você vai testando e vai conseguindo ver as nuances e as diferenças de cada cor e, se necessário, vai testar mais uma, até ela sumir nessa dica que eu vou passar agora. Escolhidas as bases de partida, agora vamos para essa dica especial para você não errar mais na escolha, que é testar em 2 regiões, na mandíbula e aqui no colo. Não é a gente testar na mão, não é testar no pulso, não é testar no pescoço, porque em todas essas regiões nós temos tons diferentes. É testar nessas 2 regiões, na mandíbula, que faz parte aqui do nosso rosto, e um pouquinho aqui no colo do nosso corpo, e comparar essas 2 cores. É importante a gente fazer essa comparação porque é interessante para quem não tem o olho tão treinado, porque você vai conseguir observar algumas situações diferentes. Você vai poder observar que você tem talvez o rosto mais claro que o corpo, talvez você tenha o rosto mais escuro que o corpo, ou talvez você tenha tonalidades aí parecidas. Por isso que é importante a gente testar nessas 2 regiões para a gente fazer a escolha certa. Mas em todas as situações, a regra é, anota aí, a regra é sempre você buscar a continuidade, a harmonia das cores entre corpo e rosto. O que você irá fazer na primeira situação caso o seu rosto seja mais claro que o seu corpo, como é o meu caso? Testando as bases, você vai escolher a base que fica mais próximo da cor do seu colo. Porque caso você só teste aqui, testou no rosto, sumiu a base, essa é a minha base ideal. Você vai aplicar a base, ela vai estar mais clara que o seu corpo e no final do resultado, o que a gente vai ver é uma base errada, não necessariamente que o seu rosto é mais claro, mas vai parecer que você escolheu uma base muito branca, muito clara. Então por isso que a gente traz a uniformidade em relação ao corpo. Mas Natasha, se eu passar uma base mais escura que o meu rosto, não vou me sentir estranha? Como que a gente vai trazer, então, essa naturalidade na pele?
você vai usar uma base próxima ao seu corpo, ele vai escurecer um pouquinho o seu rosto, isso é normal, porque a gente busca essa continuidade, mas anota aí, você vai devolver essa naturalidade clareando muito bem as regiões de luz, olha só, como aqui eu tenho continuidade, mas em regiões aqui do meu queixo, abaixo aqui dos olhos, na testa, então vou devolvendo essa luz, trazendo essa harmonia de luz e sombra e também de continuidade de cor. Segunda situação, você tem o rosto levemente mais escuro que o teu corpo. Como que a gente faz essa escolha? Novamente, a gente vai escolher a cor mais próxima do corpo, ou seja, vai escolher essa base mais clara. Então, ao aplicar a base no rosto, você vai se sentir estranha. Deu muito curso de automaquiagem, eu tive várias alunas nessa situação, na hora que tá aplicando, parece que tá ficando tudo meio opaco, meio acinzentado, tá ficando estranho, mas acredita no processo. Por quê? Porque a gente vai devolver essa sombra usando e abusando dos contornos. Então a gente vai passar um contorno aqui na mandíbula, aqui na região do lado, vai devolver as sombras aqui na testa, mas ela vai dar a continuidade da base. O que acontece muito nessas situações é a pessoa usar a base que some no rosto, só que depois quando chega no pescoço parece que, gente, escolhi a base errada, né? Fica aquela diferença muito visível. Parece aquelas épocas atrás, de uns anos, que era moda usar base diferente, né? Agora, quanto mais próximo é o mais ideal mesmo. Então, quando você tem essa situação do rosto um pouco mais escuro e você usa uma base que é conforme o teu rosto, o que vai ser necessário? Você descer com essa base. Então, essa base ela vai ter que descer, esfumar bem para trazer essa harmonia. Por isso que nessa situação eu indico usar a base mais clara que suma no corpo, que dê essa continuidade e devolver as sombras com o contorno. O resultado, gente, fica lindo. E a terceira situação é quando você já tem uma continuidade de cor, uma uniformidade de cor, então é só escolher realmente qual que vai sumir. Então volta. Agora, realmente no teste a gente já sabe então qual cor que a gente vai escolher, mas eu quero dar uma atenção especial na forma que a gente vai fazer esse teste e realmente aplicar para poder fazer essa escolha. Você vai aplicar a base de uma forma concentrada. Então é você aplicar a base e você dar talvez leves batidinhas. Não é aplicar e já espalhar. Eu vejo muitas pessoas aplicando um titinho assim de base, 2 gotinhas, espalha, olha, sumiu, é a cor certa. Mas ela aplicou tão pouca base que essa base, ela tipo ficou na mão, espalhou, e você não vê a cor. Então aplica ela da forma mais concentrada possível, porque se dessa forma mais concentrada possível a cor está certa, né, o tom está bom, então quando ela estiver mais espalhada, quando você quer uma cobertura mais leve, não tem erro. Agora, o contrário pode acontecer de você chegar em casa, aplicar a base melhorzinha com o pincel e falar assim, errei na base. Então, ó, preste atenção na quantidade e na forma que você vai colocar nessas duas regiões. Já sabemos então onde testar a base, que é aqui na mandíbula e aqui no colo. Qual cor de base escolher, que é a cor que vai sumir e vai dar uma continuidade, mas nesse caso das 3 bases médias que eu testei, 2 ficaram bem próximas, ó, aqui ela sumiu, né, sem espalhar, só dando batidinhas, aqui também sumiu, e aqui as 2 ficaram bem próximas, que é a M30 da Bruna Tavares e a 4 da Catarina Hill de média cobertura. Essa aqui, que é uma da Índice Tóquio, cor 5, ela ficou bem destoada, então essa a gente não vai continuar com a segunda parte do teste, que é testar no rosto. Já tirei aqui os testes pra gente fazer a aplicação no rosto, então é bem importante quando você vai numa loja para comprar a sua base, você ir sem maquiagem, para você fazer o teste correto. Ir sem maquiagem e com tempo para você aplicar a base, se precisar remover, aplicar novamente, esperar secar, esperar o tempo dela, que é bem importante. E quando a gente faz essa aplicação, que eu vou aplicar metade das 2 bases que aparentemente ficaram legais pro meu tom de pele agora, né? A gente consegue ver a diferença e fazer a escolha mais assertiva. Metadinha com a base 4 de média, que ela também deu uma sumidinha, mas ela ficou um pouquinho mais clara do que a outra. Vamos ver se a outra vai ficar
melhor agora. Base aplicada, metade com cada cor, é bom a gente lembrar, né, pra gente não confundir ali na escolha, na hora de fazer a compra. No teste elas ficaram próximas, mas dava pra ver uma diferencinha. Aqui na aplicação, na metade do rosto, elas ficaram muito parecidas mesmo, não consigo diferenciar muito nesse momento, que eu recém apliquei a base, porque a base ainda está molhada. Então esse é um outro ponto importante no momento de você fazer a sua aquisição, no momento de você estar fazendo a escolha da cor certa para o seu tom de pele. Por quê? Porque a gente precisa esperar essa pele, essa base, ela secar um pouquinho, porque ela pode mudar de cor. Ela não muda de cor porque ela oxida, né? É um termo muito usado por até profissionais da área. O que acontece é que quando ela seca, ela tá numa consistência, ela fica em outra consistência e pode ser que, né, ao alterar essa consistência da base, os pigmentos eles ficam em uma concentração diferente, podendo assim destacar alguma cor a mais. E sem contar que é que nem tinta de parede, sabe quando a gente vai pintar a casa, que pintar? Se eu, por exemplo, aplicar, que se a gente tem duas cores diferentes, se eu for aplicar aqui um amarelinho em cima do branco, esse amarelinho vai ficar de uma cor, em cima desse daqui, a primeira demão vai ficar de outra cor, a não ser que a gente vai construindo cada vez mais camadas, mas mesmo assim, quando a gente tem um fundo diferente, a gente vê uma cor diferente. Por isso que a base, às vezes a gente não pode confiar, mas na coleguinha, na amiga, aquela base ficou ótima, a gente tem um tom de pele parecido e adquirir a mesma. Porque a base, além dela mudar essas consistências e poder mudar um pouquinho de pigmentação quando ela seca, ela também soma com a cor da tua pele. Então, por isso que a base tem que ser testada e ser testada no rosto para a gente realmente ver qual que vai ser a cor dela final. Quem me acompanha aqui bastante tempo sabe que eu tinha loja de maquiagem, eu via muitas pessoas indo com pressa ou já maquiadas, então sempre pedia permissão, tanto para remover a base, quanto depois de aplicar a base, que a base ó, já está praticamente seca, ir no ambiente aberto, com luz natural, pega um espelho, não tenha vergonha de realmente, ó, tô com um espelhinho aqui, ó, de se olhar, ver se é isso, porque a luz às vezes em ambiente fechado também pode interferir no seu julgamento do que tá ali melhor com a sua pele. Base seca é hora de a gente analisar a cor final. Qual cor que a gente gostou mais? Se as duas cores ficaram lindas em você, como é o caso desse teste agora que eu fiz em mim, que as duas cores ficaram bem próximas, não dá para diferenciar e ficaram ótimas, a gente vai então analisar outras características da base. Porque lembra que eu falei lá no começo do vídeo que se o tom não está certo, não adianta ser a melhor base que existe, enfim, né? Qualquer outra característica, porque se a cor está errada, não adianta, ela não vai ficar bonita. Com a base certa, com a cor certa, a gente vai, então, aqui analisar a cobertura. Qual cobertura que eu gosto? Gosto de uma cobertura mais alta, uma cobertura mais leve. Dessas duas bases que eu testei, que as duas cores ficaram lindas. Qual que tem cobertura mais leve? Qual que tem cobertura mais pesada? Veja isso, qual que você se sente mais confortável na tua pele. As bases, se você quiser uma cobertura maior, você consegue sobrepor camada? Ou se aquele dia que você quer uma cobertura mais leve, você consegue diluir e usar ela de uma forma mais leve? Vendo essas características, você vai conseguir já ter um direcionamento de qual base das duas que ficaram boas a cor, qual que é a mais agradável para você. Depois de analisar a cobertura ou junto também, você pode analisar o acabamento da base. Essa base, ela tem um acabamento mate, ela tem um acabamento acetinado, qual que é mais opaca, qual que é mais sequinha, qual que é mais luminosa. Essa que é mais luminosa, eu gosto desse efeito, vou me adaptar com esse efeito, vai interferir com o meu tipo de pele, se minha pele é mais oleosa, ou se a opaca, minha pele é seca, eu vou sentir que a minha pele tá faltando um brilho, eu consigo fazer essa correção com o iluminador? Então, são essas características que você vai vendo. Então, primeiro, a tonalidade, depois a cobertura, depois o acabamento. Nas últimas semanas eu postei um vídeo sobre como corrigir a cor de base quando a sua base não está correta, principalmente no verão, quando muitas mulheres bronzeiam, assim a gente está com uma cor errada, mais clara, que eu fiz o teste certinho, seguindo essa regrinha da cor ideal, que é a cor da pele.
Lógico que, né, misturinhas ajudam, mas a minha sugestão sempre na automaquiagem é você ter uma base que seja o mais próximo possível da sua cor de pele, o mais próximo possível do acabamento de tudo que você gosta. Por quê? Porque é mais fácil no dia a dia, né? Trabalhar com misturinha não é tão prático. Então, procure uma base. Tem muitas marcas aí no mercado, tem várias lojas. Hoje a gente está com uma possibilidade muito grande de produtos nacionais e também acessos a produtos importados, caso seja o seu desejo, para encontrar a base ideal para você. Se essas dicas vão te ajudar a você escolher o tom certo de base para você, não esqueça de deixar o seu like aqui para mim e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!